Olá! Então, hoje a gente fala um pouquinho sobre o livro de fevereiro do projeto de leitura 12 livros para 2021. E sim, antes de falar do livro, eu sei, eu estou postando este vídeo no dia 1º de março e não no dia 28 de fevereiro, que era né, meu plano inicial era até o último dia do mês. Mas não deu. Primeiro que fevereiro tem 28 dias, né, gente? Aí já fica um pouco mais complicado para quem trabalha, assim, enfim, quem tá com a vida corrida de conseguir se organizar. Mas assim, eu conseguiria me organizar. O problema também foi que nesse final de semana a luz acabou aqui em casa, acabou hoje, né? Eu tinha toda uma programação, não deu muito certo. Tô até gravando em um horário diferente, tô até aqui com meu vinho, acabei de descer porque eu tava jantando. E eu sempre faço isso, eu sempre trago uma tacinha do vinho, né, que sobrou na garrafa, enfim, pra ser meio que um digestivo mesmo. E eu sempre leio na cama antes de dormir. Então eu leio na cama, tomo um vinhozinho junto com né, a leitura, é uma delícia. Mas enfim, né? Hoje eu tive que gravar esse vídeo aqui, mas tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Dia 1º de março ele estará aí. E o importante foi que eu li o livro, né? Em fevereiro. Isso que importa. Esse era o desafio. Mas o livro que a gente vai falar hoje é O Olhar e os Lírios do Campo, do autor brasileiro Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo ele é muito famoso, não só por Olhar e os Lírios do Campo, que foi o livro que o tornou realmente famoso, né? Esse livro fez muito sucesso quando foi lançado, mas ele é muito famoso também pelo Tempo e o Vento. Eu, por exemplo, eu nunca li O Tempo e o Vento. Eu me deparei, a primeira vez que eu li Érico Veríssimo foi, na verdade, não sei se, não são livros, né, são partes do Tempo e o Vento que foram lançados em livros separados, essas edições de bolso, que a minha mãe me deu para ler, foi Ana Terra e o Capitão Rodrigo. Eu li esses dois livrinhos e fiquei completamente apaixonada pelo estilo do autor, assim, a escrita do Érico Veríssimo é uma coisa sensacional, eu nunca tinha lido nada parecido, assim, o meu amor pela escrita dele até se equipara com o que eu sinto pela escrita do Dostoiévski, que é uma coisa que me fascina. Então eu li esses dois livros, fiquei completamente apaixonada e inclusive pedi de Natal, né, os livros do autor, ganhei o Olhar e os Lírios do Campo e ganhei também o Continente Sol, que tá bem aqui. Aí quando eu terminar o Continente eu vou comprar o Retrato e o Arquipélago e aí sim, né, vou conseguir ler o Tempo e o Vento. Estou muito ansiosa porque, assim, saudades, Capitão Rodrigo, só quem leu sabe. Estou ansiosíssima. Mas enfim, vamos falar um pouquinho do Olhar e os Lírios do Campo agora. Então, gente, a gente começa que antes da gente ler essa edição, né, que eu tenho a edição da Companhia das Letras, e antes da gente começar a ler o livro de fato, a gente lê o prefácio do próprio autor, que ele mesmo fala que não é muito fã desse livro. Então, assim, o Érico Veríssimo, só pra dar uma, né, o Érico Veríssimo, ele é um autor gaúcho, ele nasceu em 1905, se não me engano, morreu lá nos anos 70. E quando ele lançou esse livro aqui, que foi em 1938, se não me engano, acho que foi 38, ele fez muito sucesso. Ele já havia publicado Clarissa, se não me engano, e algum outro, agora não tô lembrada, mas esse aqui foi o que o levou à fama mesmo. Só que ele fala no prefácio que ele não gosta muito desse livro. Olha que interessante que ele fala. Ele fala que o livro é um tanto falso e exageradamente sentimental. Ele fala isso no prefácio dele. Então eu acho muito interessante, porque eu li o prefácio, depois eu li o livro e concordei com ele, mas não tanto, porque eu achei o livro maravilhoso, eu adorei. Achei muito bom mesmo. Mas ele não tá errado no que ele fala aqui no prefácio, não. Mas ele entende a importância do livro, principalmente pra carreira dele, né, pra vida dele, mas ele não é muito fã. Mas vamos lá pro enredo, né? Aqui a gente acompanha um personagem chamado Eugênio. E, na verdade, o começo do livro é ele já adulto, ele é médico
E ele tá sabendo de uma pessoa, né, chamada Olivia, uma mulher chamada Olivia, que está no leito de morte. Então, a gente sabe disso, a gente tem informação de que ele mora um pouco longe, que não é no lugar onde ela está, que ele tem uma esposa e ele tem que mentir pra esposa, falar que vai sair, enfim, né? Entra no carro e vai até o hospital, porque essa mulher, Olivia, está morrendo. São essas informações que a gente tem. Só que no decorrer da primeira parte do livro, o livro é dividido em parte 1 e parte 2 mesmo, no decorrer da primeira parte do livro, a gente acompanha o Eugênio na viagem até esse hospital para poder ver a Olivia, só que a cada capítulo é uma mistura entre a viagem, o presente, ele pensando, né, tendo as viagens dele, os pensamentos, fluxo de consciência, indo até a Olivia, né, e um pouco do passado também. Então fica nisso de presente, passado, presente, passado. E ele contando a história dele. Então a gente tem uma criança muito pobre, ele era muito pobre, morava com os pais e com o irmão, no interior, né, do Rio Grande do Sul. E ele não tinha uma vida muito, era uma vida muito sofrida, eles eram muito pobres, os pais eram super esforçados, mas eles eram muito pobres. E esse personagem principal, o Eugênio, ele tem um complexo de inferioridade muito grande desde criança. Então a gente acompanha a parte principal do livro, o foco do livro é o Eugênio, o crescimento dele e o desenvolvimento do personagem. Então a gente acompanha uma criança muito pobre tendo esses complexos de inferioridade na vida, já que os pais trabalharam muito para ele estudar, né, para ele ter algo de melhor, algo a mais que os pais não tiveram, ele se vê na situação de estar entre crianças que têm mais dinheiro, né, de famílias que têm mais dinheiro, e ele não ter nada. Ele narra episódios de bullying, né, na escola, de roupa, que ele tinha roupa, tava com a roupa furada, enfim, que até o próprio irmão dele, que era mais novo, o protegia um pouco desses bullyings, né. Mas é interessante porque a gente acompanha e é muito sofrido. Assim, tem umas cenas da infância dele que são sofridas, não muito pelo personagem em si, pelo que ele passa, mas mais pelos pais. Assim, quando eu li algumas partes aqui dos pais dele, como ele via os próprios pais, e não assim, ele não tratava os pais mal, ele tratava os pais muito, assim, de uma forma até fora uma situação aqui bem triste que acontece no livro, com o pai dele. Quando vocês lerem, vocês vão entender o que eu tô falando. Ele tratava bem, né? Os pais não era rude nem nada do tipo, mas por dentro ele tinha essa vergonha, esse complexo de inferioridade em relação aos pais. Então é muito triste de ler. Então a cada capítulo já é um momento diferente. Primeiro na escola, né? Sofre bullying, e depois no próximo ele no ginásio, enfim. E aí lá pras tantas a gente vê que ele foi pra faculdade e se formou em medicina, né, e virou médico. E aí a gente conhece a Olivia, né? A gente já sabe que a Olivia é essa pessoa que está morrendo e ele está preocupadíssimo com ela. E a gente descobre que ela também é a colega dele do curso de medicina, a primeira mulher, né, daquela faculdade, pelo menos, eu acho, daquela universidade, que se formou em medicina. Ela era a única mulher da turma a se formar em medicina. E eles eram próximos, né? Ficaram próximos aí. Não foi nem durante o curso, foi no dia da formatura mesmo, que eles se tornaram próximos. E aí depois disso, depois da formatura, a gente vê que eles começaram um relacionamento que não era um namoro, nunca foi um namoro, mas era uma coisa, eles ficavam juntos, enfim. Era uma coisa um pouco estranha, mas ele gostava muito dela, ela gostava muito dele. Só que essa personagem, a gente consegue, desde o princípio, perceber que ela tinha uma sabedoria um pouco acima da média. Principalmente quando a gente compara com o próprio Eugênio, né? A Olivia era muito tranquila, ela não se deixava afetar pelo complexo de inferioridade que o Eugênio tinha muito forte. E ela, ao mesmo tempo que ela não
tentava forçar nada, não tentava obrigar o Eugênio a ver a vida de uma forma, ou tentava, ou confrontava ele de uma forma negativa. Não, ela só falava o que ela sentia de um jeito muito tranquilo, muito sábio, muito em paz mesmo. Então, o que a gente sente da Olivia é que ela tinha essa sabedoria muito grande, né? Então, ela é um personagem muito forte que ajuda o Eugênio, mesmo que de uma forma tanto direta quanto indireta, a se desenvolver na história. Mas o que a gente sabe é isso, que ele tá indo atrás porque ela morreu, porque ela tá morrendo, enfim, gosta muito dela, mas a gente vê também que durante a primeira parte do livro ele acaba não ficando com ela, ele acaba escolhendo casar com outra mulher por interesse. Por causa do complexo de inferioridade que ele tem, de ser pobre, de vir da pobreza, de sempre achar que as pessoas estão olhando para ele de uma forma negativa, enfim, de cima para baixo, né? Ele acaba tentando colocar na cabeça dele coisas que o façam esquecer que ele é inferior, que ele não é, né? Mas ele acredita que ele é. Então ele casou com uma moça rica para poder conseguir, para ter mais oportunidades na medicina, porque naquela época a medicina não era muito bem remunerada. Então, para conseguir coisas boas, né, conseguir uma vida boa, uma vida mais rica e, enfim, status, ele decide se casar com essa mulher chamada Eunice e acaba não casando com a Olivia. Mas isso também não é motivo para a Olivia não estar mais na vida dele. Então é interessante como se desenvolvem esses relacionamentos durante o livro. Mas as personagens femininas do livro são interessantíssimas, não só a Olivia, como também a Eunice e a própria mãe do Eugênio, é muito interessante também. Sendo muito sincera, gente, eu não gosto do Eugênio, tá? Eu passei a gostar dele depois de um acontecimento na segunda parte do livro, que não foi nem eu passei a gostar dele, mas eu passei a respeitá-lo mais que antes, assim, porque esse complexo de inferioridade, ele irrita, você fica um pouco assim, sabe? Não é gostoso de se ler, não é muito legal, mas assim, a escrita do Érico Veríssimo é uma coisa absurda. Eu nunca li uma coisa assim, que nem eu falei pra vocês, eu acho que é muito parecido com o meu amor pela escrita do próprio Dostoiévski, que é uma coisa absurda, até nas cenas que você leria, não quero ler essa cena, não tá muito interessante pra mim, tá chato que seja. Não tá, porque a escrita dele é sensacional. Então, o Érico Veríssimo, ele consegue fazer um livro que talvez, por exemplo, você quer ler um livro sobre o desenvolvimento de um personagem que tem complexo de inferioridade, do começo até o fim, a gente acompanhando a vida dele, como ele fez escolhas erradas na vida, enfim. Não quero. Bom, escrito pelo Érico Veríssimo, sim, eu quero. Brincadeira, gente, mas assim, esse é um nível de escrita dele, é uma coisa bem louca. Eu engoli esse livro, não consegui parar, acho que eu li em 2 dias. Foi em 2 dias eu li, não conseguia parar de ler de tão bom que é. Eu não vou falar muito mais sobre o enredo, a gente tem situações aqui interessantes que é bom de ir se descobrindo, né? Eu basicamente falei do enredo da parte 1. A parte 2 não acontecem várias coisas, acontecem tragédias, tem partes interessantíssimas. Esse livro aqui, ele se passa na Revolução de 30, né? Então, a gente consegue estar por dentro e ver de dentro, né, da sociedade, tanto da parte rica, enfim, as pessoas de classe mais alta, quanto também das pessoas de classe mais baixa, a visão que eles tinham, né, estando dentro dessa revolução. Que nem eu falei, o Érico Veríssimo era gaúcho, né? E tem umas discussões aqui dentro, filosóficas também muito interessantes. Então, uma das minhas partes preferidas são os jantares, que o Eugênio... Jantares, enfim, cafés e conversas que tem aqui dentro as discussões dentro dessas rodas
aí que ele tem depois que ele entra, depois que ele se casa com aquela mulher rica, né? Ele tem não com o próprio Eugênio, mas outras personagens aqui interessantes, umas discussões filosóficas interessantes. Tem conversas dele com um médico, um outro médico muito legal também aqui, uma personagem muito legal, muito interessante de se ler. Aqui desse livro, umas discussões entre ele, tudo isso na parte 2, ou se não me engano também tem na parte 1. Mas enfim, tem muita coisa bacana nesse livro, não tem só a história do Eugênio, a história da Olivia, né? Mas a gente também tem essas questões aí políticas que estavam acontecendo na época, não só no Brasil, como também fora no mundo. Então, o Érico Veríssimo, ele era muito ligado, ele era muito estudioso, então ele estava muito atento a tudo que estava acontecendo e ele trouxe muito disso aqui no Olhar os Lírios do Campo. E o interessante é que ele fala assim no prefácio: vejamos claramente o que tenho contra este livro. Para principiar a construção, a primeira parte é intensa e cheia do interesse que jamais enfraquece. Na segunda, porém, esse interesse declina e a história se dilui numa série de episódios anedóticos sem unidade emocional. Isso é verdade. Na primeira parte é mais, né, é bem intensa, e a segunda parte já são episódios anedóticos. Mas assim, eu achei a segunda parte sensacional. Eu acho que eu até gostei mais. Não é que eu gostei mais, eu gostei do livro como um todo, mas eu concordo e não concordo com ele. Concordo e discordo, né? Acho que ele tá certo, basicamente isso mesmo. Ele que escreveu o livro, ele que sabe, né? Basicamente isso aí mesmo, a construção do livro. Mas pra mim eu amei o livro inteiro. E olha que eu não gostei muito do personagem, não gostei muito do Eugênio, não gostei desse complexo de inferioridade que chegou a cansar em alguns momentos, realmente chegou a cansar. Mas era necessário. Ele fala aqui também no prefácio que era muito sentimental, o livro foi muito sentimental, foi mesmo, mas sempre é um personagem que nem ele, o Eugênio, teria que ser sentimental. Não tem como fugir disso, mas eu acho que casou bem, tudo deu muito certo e eu adorei a experiência de leitura. Quero ler no futuro, quero reler, né, para poder absorver mais de uma forma mais completa, mas o que eu tirei desse livro agora nessa primeira leitura foram coisas muito boas e estou ansiosíssima para ler O Tempo e o Vento, porque quanto mais eu leio Érico Veríssimo, mais eu quero ler Érico Veríssimo, gente. É uma coisa linda, a escrita dele é linda demais. Eu marquei aqui algumas partes quer dizer, bastante, né? Mas a escrita é a coisa mais linda do mundo. Deixa eu ler aqui uma parte para vocês. Tem uma parte aqui do livro que explica o porquê do nome, né? O Olhar os Lírios do Campo. Na verdade, é uma carta que a Olivia escreve para o Eugênio e ela fala o seguinte: quero que abras os olhos, Eugênio, que acordes enquanto é tempo. Peço-te que pegues a minha Bíblia que está na estante de livros, perto do rádio, leias apenas o Sermão da Montanha, que é onde a gente tem o Olhar os Lírios do Campo, né? No Sermão da Montanha. Não te serás difícil achar, pois a página está marcada com uma tira de papel. Os homens deviam ler e meditar esse trecho, principalmente no ponto em que Jesus nos fala dos lírios do campo, que não trabalham nem fiam, e no entanto nem Salomão em toda sua glória jamais se vestiu como um deles. Então é muito bonito como a Olivia tem essa influência muito grande na vida do Eugênio de tentar mostrar para ele que mais importante do que ter um status, mais importante do que sair dessa inferioridade que ele acredita, né, que ele pertence, é ver as coisas pequenas da vida. Durante o livro quase inteiro ela fala pra ele: olha as estrelas, né, foca no que a gente tem de bom nesse mundo. Ele volta e meia, ele não fala que não acredita em Deus, apesar da família ser religiosa. Ele fala pra ela: ai, como é que pode ter Deus com tanta coisa no mundo, né, ruim no mundo, e ela sempre tá falando, discutindo isso, porque ela é religiosa, então ela sempre tá tentando trazer para ele as belezas do mundo e que você tem que olhar pro lado bom da vida. Então essa personagem, a Olivia, realmente é uma personagem interessantíssima. Pelo que eu, assim, tô vendo do Érico Veríssimo, os personagens femininos, as personagens femininas dele são muito, não vou dizer fortes, porque não são, mulheres fortes, né, que guerreiras. Não, elas são, assim, pelo menos as que eu li são bem, não vou dizer submissas, mas elas são
não são, não se colocam muito, né? Elas são mais, elas falam coisas importantes nos momentos certos, mas elas também não confrontam de uma forma que a gente vê muito, né, hoje, assim, que é mais uma coisa mais comum hoje em dia, e nessa época não era tanto, e elas, mesmo assim, conseguem ser personagens femininas muito fortes. A gente vê isso com a Bibiana, né, a Ana Terra, a própria Olivia. E os personagens masculinos, eles têm muitas fraquezas, isso é interessante. Apesar de deles serem, sim, o alicerce, né, a cabeça da família e tudo mais, é interessante ver como o Érico Veríssimo traz os personagens para as histórias. Eu acho interessante. Mas assim, o Eugênio, ele não me cativou tanto quanto o Capitão Rodrigo. Capitão Rodrigo tem os seus. Olha que eu nem li o Tempo e Vento completo, eu só li o Ana Terra e o Capitão Rodrigo. Mas o Capitão Rodrigo, ele tem seus defeitos e muitos defeitos, né? Mas assim, é cativante, completamente cativante. O Eugênio já não é tão cativante assim, não. Mas é um livro muito interessante. Tem outros personagens masculinos aqui nesse livro muito interessantes também, que é um dos doutores, o Doutor Seixas, né? Enfim, tem um rapaz aqui interessantíssimo também. Acho que o nome dele é Castanho. Então, muito interessante. Vale muito a pena a leitura. Pode ser que seja um pouco, principalmente a primeira parte, um pouco intensa demais. E a segunda parte um pouco confusa porque são anedotas, mas pra mim foi uma leitura muito tranquila, porque a escrita dele é sensacional. Mas, nossa, de verdade, leiam esse livro, leiam Érico Veríssimo na vida de vocês, façam isso, por favor, porque é apaixonante, vale muito a pena e é um autor brasileiro sensacional aí que a gente tem que ter muito orgulho, né? Eu sou apaixonada por Machado de Assis, como dá pra ver aqui. E por ele também, pelo Érico Veríssimo, e agora eu mal posso esperar para poder ler cada vez mais coisas dele. E é isso. A gente se vê então no próximo vídeo. Eu vou falar sobre a Senhoria do Dostoiévski, vou continuar o projeto de leitura Dostoiévski em ordem cronológica. Estou empolgada. Deveria ter postado isso esse mês, mas eu também não consegui, foi muito corrido. Mas nesse mês de março eu vou colocar o vídeo da Senhoria. E também vou colocar o vídeo do próximo livro, né? Que é a biografia do Dom Pedro, está ali. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Livro de março. Então se preparem. Vou tentar fazer. Gente, vou fazer de tudo pra postar março mesmo. No último mês, no último dia de março, mas vou tentar. Vou tentar, tá? Mas é isso. Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.